Olá, bom dia aos irmãos. Espero que todos estejam bem e que hoje já tenham cumprido a sua obrigação como cidadãos, né? E vamos até orar por isso antes de começar esse devocional. É um devocional breve, mas que possamos estar orando pelo nosso país, que Deus faça a sua vontade e que nós possamos ser gratos, independente do que aconteça, possamos estar confiando no Senhor. Vamos orar antes de começar propriamente esse devocional. Não sou como o pastor Bibo acostumado a fazer vídeos, não é a minha prática, mas eu vou fazer o meu melhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer por este dia, quero pedir as tuas bênçãos sobre a nossa igreja. Hoje não teremos o culto presencial, até para evitar alguns contratempos, infortúnios com o que tem acontecido com as eleições, mas que o Senhor esteja sendo glorificado em nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse devocional e que todos possamos colocar em prática aquilo que a tua palavra nos ensina. Abençoa cada um nas suas casas, suas famílias e principalmente abençoa o nosso país. Não permita, Pai, que pessoas malignas fiquem à frente do nosso país, mas que o Senhor nos proteja e que possamos continuar tendo liberdade, que possamos ter liberdade de cultuar o Teu nome, que possamos ter liberdade de pregar o que a Tua palavra ordena, sem receios, sem ter problemas com a justiça ou com os nossos governantes. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, o devocional não vai ser longo, mas é um texto que me chamou a atenção e que eu achei interessante para compartilhar com os irmãos. Mas antes eu gostaria de começar com uma ilustração. Havia um pastor que ele tinha um médico que era amigo dele, e esse médico não era crente. Esse pastor, um dia conversando com ele, o convidou para ir para o culto. E o médico prometeu, disse que iria sim, né, pela amizade e tudo. E ele falou, não, eu vou sim na sua igreja. E aí o pastor, até pressionando um pouquinho mais, pediu que você vem nesse próximo domingo. E aí o médico falou, não, acho que dá, a minha agenda me permite que eu vá, eu vou sim. Então o pastor se preparou todo e fez uma mensagem bem elaborada, onde ele falava do plano da salvação e tentando convencer esse amigo dele de alguma forma, pois sabia que era um médico, então precisava de argumentos bem sólidos para tentar convencê-lo da verdade, né, do evangelho. Então chegou o domingo, o pastor lá todo empolgado, o médico não veio, o amigo não veio. Então ele ficou um pouco frustrado, ligou para o médico novamente, para esse amigo dele. Ele falou, rapaz, eu tive uma cirurgia de emergência, eu não pude ir. Então ele disse, mas eu vou no outro domingo. E aí o pastor, você vai mesmo? Vou. Então tá bom. Então o pastor foi lá, né, se preparou novamente, pegou aquela mensagem, deu mais uma olhada, tentou caprichar ainda mais, né, colocando vários argumentos biológicos, científicos, para que o médico ali conseguisse ver a verdade que existe um Deus e que esse Deus quer salvar o pecador. E aí ele, todo empolgado, chegou o dia do culto, nada do amigo dele vir. O amigo dele teve outro contratempo. E assim foi indo até que se passou um mês e pouco, e ele pensou, ele não vem mais. E um dia ele de vez em quando ele dava oportunidade para os irmãos trazerem uma mensagem, um devocional. E aí um irmãozinho que é muito dedicado na obra, mas que era mais simples, não tinha feito seminário, não tinha feito nada assim, não tinha faculdade, né, mal tinha o 2º grau ali. Era um homem muito simples, mas muito dedicado na obra. E aí esse irmão pediu para pregar e o pastor disse, não, então tá bom, então pode pregar. O irmão pode pregar esse domingo, vai ser até bom para eu descansar um pouquinho. E aí, nesse domingo,
o amigo médico dele aparece no culto. E aí o pastor falou: e agora? O que eu posso fazer? Não posso dizer para o irmão não pregar. E aí ele já ficou nervoso, disse: puxa, perdi a oportunidade. E aí, para piorar um pouco a situação, o irmãozinho se atrapalhou um pouco, errou algumas palavras, né? Falou algumas palavras erradas. E pelo menos na visão do pastor, ele não conseguiu explanar muito bem, e o irmão com toda dedicação, com todo o amor ali, mas errando, porque é alguém que não prega constantemente, era um irmão da igreja, um irmão simples, e que até se atrapalhou um pouco. E aí o médico já coçou a cabeça no final do culto, pensou: puxa vida, meu amigo nunca mais vai vir aqui. E ficou pensando como ele ia se desculpar com o amigo dele lá no final, depois, conversando com ele, explicando que era só um irmão. Mas para surpresa dele, no final esse irmãozinho fez um apelo. E esse médico, amigo dele, foi um dos primeiros a levantar a mão, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Moral da história: às vezes nós olhamos para situações ou para pessoas ou imaginamos que precisa ser algo grande, espetacular, ou nós damos valor muito para coisas grandes. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus, ele escolheu lá em 1 Coríntios 1, 26, 27, ele vai dizer: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Não era a minha intenção, mas eu tenho certeza que quando eu fiz a mensagem, peguei esse devocional inclusive, eu lembrei de um irmão da nossa igreja, e que eu tenho certeza que ele não fez seminário como eu fiz, ele não tem o estudo que eu tenho, mas os irmãos vão saber quem é, mas eu tenho certeza que ele levou muito mais pessoas a Cristo do que eu. Não que eu faça relaxadamente, mas e não que eu não seja louco, mas é um homem humilde, muito usado por Deus, e que prega o evangelho com muito amor e ganha pessoas para Cristo, e ganhou muitas pessoas já. Eu tenho certeza que não dá para contar nas mãos, nos dedos dos pés e das mãos, quantas pessoas esse irmão já ganhou para Cristo. Eu tenho certeza que eu não ganhei a mesma quantidade, nem perto do que ele ganhou. Então, não importa a questão se é grande, se tem muito estudo, se tem faculdade, se tem grandes conhecidos, se é poderoso. Deus age de forma que Ele seja glorificado e não nós. Então, esse devocional de hoje, nós vamos falar sobre pequenos exemplos de sabedoria. Pequenos exemplos de sabedoria. Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Muitas vezes Deus usa coisas pequenas para nos ensinar lições valiosas. Pense, quando ele fez a multiplicação dos pães, ele usou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E aquele menino que tinha aquilo, ele usou aqueles elementos que tinham na mão do menino para alimentar mais de 5.000 pessoas. Também lembra daquela menina que foi levada escrava e que Naamã, aquele general que estava com lepra, ela falou para ele: olha, se o senhor for lá em Israel, tem um profeta que eu acho que ele vai curar o senhor, ele pode curar o senhor. Uma menina que era escrava. Então Deus vai usar coisas assim, porque a glória tem que ser dele, não nossa. E também as coisas pequenas nos ensinam lições valiosas. E nós vamos, convido os irmãos que abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 30.
versos 25 ao verso 28, Provérbios 30, 25 a 28, vai dizer o seguinte: as formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Aqui, a aranha, também outras versões vão dizer lagartixa, né? A maioria delas vai dizer lagartixa, e o texto também é mais propenso a lagartixa. Mas também pode ser interpretado como aranha. E nós vamos começar pelas formigas. Qual lição as formigas nos ensinam? Elas nos ensinam que elas se preparam para o futuro. Elas trabalham duro e com precaução. E qual a lição que elas trazem para nós, né? João, capítulo 6, verso 27, vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ou seja, uma aplicação para nós. As formigas, elas preparam, elas colhem o seu alimento, há uma espécie delas que guardam, porque elas vão usar isso para se alimentar no inverno, quando o alimento é mais escasso. Lembra até da fábula, acho que é a cigarra e a formiga, é o mesmo princípio. Então elas trabalham pesado, elas trabalham duro, visando o futuro. Nós, como crentes, até baseado nesse versículo de João capítulo 6, verso 27, não devemos trabalhar só pela comida. Nós trabalhamos sim, não devemos ser preguiçosos, mas a gente tem que trabalhar principalmente pelas coisas relacionadas à vida eterna, porque nós vamos estar reservando um tesouro que não é, que o ladrão não mina, não rouba, e que a traça não corrói, como o Senhor Jesus falou. É um tesouro que a gente vai estar trabalhando por ele na glória, para a glória. Amós 4,12, ele nos fala uma verdade muito importante. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aqui Deus estava falando sobre como ele iria tratar com Israel no futuro. Nós um dia estaremos na presença de Deus. Todos, sejam pessoas salvas, sejam pessoas não salvas. Seja ateu, seja crente, seja qualquer tipo de pessoa. Todos estarão diante de Deus. E a Bíblia ainda diz que todos dobrarão seus joelhos diante de Cristo. Agora, o que você tem trabalhado para quando estiver na presença dele? O que você tem juntado? Como você tem encarado a obra de Deus? Essa é a lição que nós aprendemos com as formigas no verso 25. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam sua comida. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário. Qualquer um pode fazer a obra de Deus. Não precisa ser forte, eloquente, um grande pregador. Precisa sim estar desejando sempre fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. A próxima lição que nós teremos é no verso 26. Os coelhos, verso 26. Os coelhos são um povo débil e contudo põe a sua casa na rocha. Também pode ser chamado arganazes, né? Era um tipo de coelho, vamos dizer assim, meio que parente do coelho. Eles não têm força, e por eles não ter força, o que eles faziam? O que eles faziam? Eles se escondiam nas rochas, eles se escondem nas rochas, esse tipo de coelho. Ele não vive em toca, ele vive no alto e nas rochas. Essa espécie tem por hábito manter até um animal de vigilância perto da entrada das suas tocas, o qual solta um assobio, avisando de algum perigo que se aproxime.
Qual a lição que a gente aprende com eles? Que nós devemos entender que nós não somos fortes. Paulo fala que quando ele é fraco é que ele é forte. Por quê? Porque aí a força não vem dele, a força vem do Senhor. Salmo 18, o capítulo 18, verso 2 diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Salmo 27, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Em quem está a sua confiança? Em você mesmo? Ou no Senhor? Eu sei que por causa dessas eleições a gente tem vivido um misto de emoções. Ficamos preocupados por conta que se a esquerda ou quem defende o comunismo, o socialismo vencer, existe uma forte probabilidade de eles começarem a implementar coisas que são contrárias à palavra de Deus e tentarem calar nós pastores e até mesmo perseguir. Existe essa possibilidade. Mas se ela acontecer, Deus está acima de tudo. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Ele vai permitir ou não que isso aconteça. Claro, somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos. É só você lembrar lá de Israel quando escolheu pediu para ter um rei igual às nações ao seu redor. Mas Deus falou não para Samuel. Não fique chateado, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então, nós devemos confiar em Deus. Devemos sim fazer a nossa parte, porque é o que a Bíblia ensina. Mas devemos confiar em Deus porque Ele é quem nos protege. Ele é quem nos guarda. Se você ler a história de Jeremias, inclusive, quando Judá foi tomada pela Babilônia, Jeremias teve a oportunidade dada pelo general dos babilônicos. Se ele podia escolher se ele iria com eles para a Babilônia, ia ser muito bem tratado, eles respeitavam ele, eles conheciam Jeremias, conheciam as profecias de Jeremias, os conselhos que Jeremias dava para o rei da época, que era Zedequias, mas ele tinha a oportunidade de ficar ou de ir. A escolha era dele. Ele foi muito perseguido? Sim. Ele foi maltratado? Foi, como muitos dos profetas. Inclusive ele foi martirizado, mas não pelos babilônicos. Mas Deus cuidou dele. Deus o protegeu. E depois, até um tema para uma mensagem, se a escolha dele foi uma escolha certa. Se foi sábia a escolha que ele fez. Mas de qualquer forma, Deus o protegeu porque Deus queria que ele falasse o que ele tinha para falar. Deus vai proteger cada um de nós, Deus vai livrar quando Ele tiver que livrar, quando Ele quiser livrar. Mas nós devemos nos abrigar nele, Ele é a nossa rocha. Se a gente ficar andando por aí, pelo mundo, a céu aberto, entenda essa ilustração, nós estaremos nos colocando à mercê do maligno. E nós não devemos fazer isso. Não devemos achar que somos fortes ou que podemos qualquer coisa. Devemos sempre nos esconder em Cristo. Sempre estar buscando o abrigo do Senhor. O próximo animalzinho aqui, exemplo, são os gafanhotos do verso 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem e em bandos se repartem, ou seja, eles marcham em bando, eles são extremamente organizados. Se tem uma coisa que me assusta, é como os crentes salvos são desunidos. Como
existe uma facilidade muito grande de brigarem entre si e de não se unirem, de não andarem de mãos dadas juntos, lutando pelo mesmo propósito, tendo um mesmo pensamento, a Bíblia fala, o mesmo alvo. Se todos os salvos tivessem o mesmo alvo, nós seríamos muito mais fortes e poderíamos atingir muito mais do que nós atingimos. Essa é a lição do gafanhoto. Êxodo capítulo 10, versos 14 e 15. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Isso foi nas pragas no Egito. E não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Milhares de gafanhotos destruíram toda a plantação, e nós já vemos nos dias atuais quando gafanhotos fazem isso. Continuando aqui, irmãos, eu tive um pequeno contratempo aqui. Os gafanhotos, eles marcham em bando e são extremamente organizados. Devemos ser organizados, devemos ser unidos para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Salmo 133, 1. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por último, nosso exemplo é a lagartixa, no verso 28. Ou a aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Ela está num lugar em que não entra qualquer um, que é o palácio dos reis. Não é qualquer pessoa que podia entrar nesses lugares, mas a Bíblia, ela cita esse exemplo para mostrar que não precisa ser grande para atingir certos lugares, ou para se aproveitar certas oportunidades. Ela se aproveita do seu tamanho. Nós devemos nos aproveitar também. Devemos saber usar toda oportunidade que Deus nos der para falar do Evangelho e para servi-lo. Como eu falei lá no começo, não precisa ser alguém com seminário, com formação, com graduação alta. Basta que queira servir a Deus. Ela também está nos lugares onde os grandes e até muito importantes homens não conseguem entrar. E também, nós seremos sábios ao entrarmos pela fé na vida eterna. Não é porque a pessoa é importante, ou porque tem dinheiro, ou porque tem qualquer coisa, ou fama, que ela vai poder entrar no céu. Ou porque ajudou muita gente, tinha muito dinheiro e fez muitas coisas para as pessoas pobres. O que eu quero dizer? Só pode entrar no céu de uma forma. Mateus 7, versos 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, a poucos, e poucos há que a encontrem. Ou seja, devemos ser sábios como a lagartixa, como a aranha, que elas entram onde elas não poderiam, onde não é qualquer um que entra. Para entrar no céu, precisa apenas uma coisa: se arrepender dos pecados e crer em Cristo como Senhor e Salvador. Sem isso, não tem como. Não importa o quão importante ou quanto dinheiro a pessoa tenha ou seja. Conclusão: a sabedoria, não a força ou o tamanho, é o valor importante na vida. Como demonstram as formigas operosas, trabalhadeiras, os coelhos cautelosos, os gafanhotos organizados e as lagartixas que estão em todos os lugares. E as lições ensinadas por esses 4 animais. Eles compensam seu pequeno tamanho e falta de força com a sabedoria dada por Deus, embora pouco compreendida. Desempenham tarefas gigantes com suas habilidades especiais, trabalham juntos em esforços comunitários eficazes, mostram-se diligentes, servem de ilustração da sabedoria e providência de Deus que cuida de toda a criação.
que possamos aprender com eles e que possamos fazer o nosso melhor. Amém? Vamos orar. Senhor, peço perdão dos meus pecados, peço que o Senhor nos ajude a vermos a sabedoria que o Senhor demonstrou, mostrando aqui para que pudéssemos aprender através desses 4 animais. Que possamos ser sábios como eles. Que possamos, Pai, ser operosos, que possamos ser cautelosos também, confiando sempre no Senhor. Que possamos ser unidos e que possamos aproveitar todas as oportunidades. E principalmente, se tem alguém que não tem Cristo como Senhor e Salvador, que possa compreender que um dia estará diante do Senhor e que precisa resolver esse problema, precisa se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.